Vamos ler agora o último capítulo de 2 Timóteo, o capítulo 4. Ele começa falando sobre a fidelidade na pregação. A partir do versículo 1 diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A partir do versículo 9, o contexto é o apóstolo abandonado por todos, não por Deus. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mande-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixou em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória para todo sempre. Amém. A partir do versículo 19 são as saudações. Dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixe-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eúbulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. E aí o último versículo, versículo 22, é a bênção. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Assim a gente termina o livro de 2 Timóteo. Parabéns para você que chegou até aqui. E sem delongas, vamos iniciar o livro de Tito. O capítulo 1 começa falando sobre o prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E, no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, esteja com você. A partir do versículo 5, o contexto são os deveres e qualificações dos ministros. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão,
nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. A partir do versículo 10, o contexto é os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles está corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Agora, a partir do capítulo 2 de Tito, o contexto começa com instruções para várias classes de pessoas crentes. A partir do versículo 1 diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A partir do versículo 11, o contexto é a graça salvadora de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Agora nós chegamos ao último capítulo do livro de Tito, o capítulo 3. Ele começa falando a respeito da salvação pela graça, leva às boas obras. A partir do versículo 1 diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos.
Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. A partir do versículo 12 são as recomendações particulares. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos que aprenderam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. E aí o versículo 15 são as saudações. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. E aí a bênção para encerrar o livro, a graça esteja com todos vocês. Assim a gente finaliza o livro de Tito.